Boa tarde a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciaremos aqui na Igreja Bíblica Batista em Itapuã o estudo dos homens. O primeiro, eu creio que de muitos que virá, se o Senhor assim permitir. Iniciaremos hoje com um assunto atual e sempre atual para a nossa sociedade, baseado neste livro, para aqueles que se assistem pela internet ou que irão nos assistir, O Homem Bíblico, de Stuart Scott. Será esse livro que nós iremos considerar nessa tarde e nos próximos sábados, de acordo com o nosso calendário. Não necessariamente iremos ler todo este livro, e sim considerar aquilo, extrair lições práticas para a nossa vida, baseado no capítulo, que iremos destacar alguns pontos, mas lembrando, não será uma leitura 100%. Iremos apenas considerar, trazer algumas observações e observações práticas para a nossa vida. Eu queria também fazer um comentário sobre esse livro. Eu tive a oportunidade de lê-lo 2 vezes, um livro muito bom e teve uma influência muito boa na minha caminhada cristã e traz alguns pontos muito bons sobre masculinidade. É um tema tão atacado, principalmente até mesmo dentro das igrejas, dentro do falso evangelho que cresce e cresceu nesses últimos anos e décadas. E iremos tratar, então, através desse livro, recheado de versículos bíblicos, de base bíblica, não de mera opinião humana, mas sempre confirmado pelas Escrituras, pelo testemunho das Escrituras. Antes de mais nada, antes de iniciarmos esse livro, eu queria destacar primeiro essa frase que encontra-se no fundo do livro, muito boa, muito profunda, e falou muito comigo na época que eu adquiri esse livro, que diz assim, lá no finalzinho: além disso, o Dr. Stuart Scott oferece uma ajuda importante para lutar contra a tentação da cobiça sexual, um dos pecados mais destrutivos para o homem solteiro, para o marido e para a família. Concentre-se na parte B. É preciso vencer a cobiça sexual antes de poder crescer espiritualmente e se tornar mais parecido com Cristo. Então, uma frase profunda, isso me chamou muito a atenção na época que eu adquiri este livro, e por isso eu incentivo todos vocês, aqueles que nos assistem, vou colocar aqui mais uma vez este exemplar, aqui na livraria da nossa igreja, vocês podem adquirir também, O Homem Bíblico de Stuart Scott. Em Colossenses capítulo 1 e o versículo 29, não precisam abrir ainda se vocês quiserem, diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 28, apenas para confirmar o propósito disso aqui, desse estudo, que diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo para a igreja dos Colossenses, então aqui ele mostra o propósito de cada estudo, de cada culto, de cada edificação, por parte quer de uns para com os outros, um irmão para com outro irmão, um pastor para com seus membros, e os pais de família para as suas famílias, para os seus familiares, e para qualquer pessoa, quer evangelizar, quer discipular, é para que no final de tudo isso apresentemos o homem perfeito em Cristo Jesus. Apontem para o homem perfeito, apontem para o Deus Salvador, Cristo Jesus, que foi Deus, que foi homem e que foi perfeito. Então, cada estudo, o propósito de concluirmos aqui é para que possamos ser edificados, para que possamos crescer à imagem de Cristo, para que possamos conhecê-lo mais, amá-lo mais e adorá-lo mais nesta área específica da nossa vida, que será tratado sobre a masculinidade. Então, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, esse é o propósito de todo estudo na fé cristã. Anotei aqui fiz umas breves anotações. O capítulo que iremos considerar, o capítulo 1, que começa aqui, a provisão divina para o homem, começando pelo fundamental, a provisão divina para o homem. Começando pelo fundamental, a provisão divina para o homem.
E eu escrevi algumas coisas aqui para a gente introduzir esse tema e será bem oportuno nas nossas mentes trazer essas considerações. Eu coloquei aqui: nos dias atuais, falar de masculinidade tem sido quase um pecado por parte daqueles que possuem mentes caídas e, infelizmente, isso também atingiu os círculos religiosos, os que se chamam por igrejas. Obrigado. E muito disso por conta da apostasia, o abandono da verdade. Dos inúmeros movimentos feministas, onde tudo isso se origina na sua raiz, que é o pecado. Então, falar de masculinidade, expressar masculinidade, numa geração onde o movimento feminista tem crescido, não só no mundo já é de se esperar, mas também dentro de alguns locais que se chamam igrejas. Igrejas essas que muitas vezes têm sido regidas somente por mulheres. Existem igrejas que só mulheres compõem todo o corpo diaconal, o pastorado, os seus membros, ministérios, enfim. E isso tem atingido ferozmente a classe masculina. A autoridade do homem sendo reduzida, os princípios e valores morais do homem sendo totalmente destruídos, e muito do que é pregado, propagado pelo mundo. Vocês olham os desenhos ou filmes de super-heróis, a figura masculina é totalmente reduzida a nada. Notamos também as figuras no centro político, que não exercem mais autoridade naquilo que eles são confiados a fazerem, tomada de decisões, exercer a autoridade do cargo que lhe foi confiado pelos seus eleitores. Isso também não se vê mais em grandes nações. A guerra traz um exemplo claro disso, né, em nossos dias, de omissão, de negligência, de consideração, valores que anteriormente eram inegociáveis. Coloquei aqui também, expressar a verdadeira masculinidade nos dias atuais requer de cada um de nós a graça de Deus, coragem, humildade e discrição. As Escrituras apontam para a masculinidade perfeita, pois Cristo Jesus é a perfeição de todos os assuntos, e por isso começaremos pelo fundamental, que é o que iremos tratar nesse capítulo 1. E esse livro vai tratar das provisões de Deus, que é a salvação, a santificação e, por fim, a glorificação. 3 assuntos aqui bastante pregado, compartilhado, comentado, quer em literatura, quer pelos pastores da igreja, quer um para com os outros aqui. Então são 3 temas que creio que a maioria de nós, todos nós aqui conhecemos, que é a salvação em Cristo, as boas novas, que é a santificação, a nossa separação deste mundo e, por fim, o fim das nossas vidas, né? Que é para onde nós estamos caminhando, que é rumo à glória eterna com Cristo, que é sermos glorificados, a nossa entrada no céu. E esse livro vai abordar essas três provisões de Deus. É interessante notarmos que o livro ele poderia começar já pelo capítulo 2, porque o capítulo 2, se puderem olhar, já traz o perfil da masculinidade cristã. Já que é um pastor cristão que se dirige a um público cristão, público-alvo cristão, ele poderia já iniciar nesse assunto sobre o perfil da masculinidade cristã. Mas, com muito discernimento, ele traz o Evangelho. Ele traz a obra de Deus, através de Cristo, para o seu povo, para instruir o seu povo, para apontar para a raiz de tudo. Tudo começa pelo Evangelho. Todos os assuntos da fé cristã começam pelo Evangelho. E a masculinidade também começa pelo Evangelho. E por que começa pelo Evangelho? Porque nós pecamos, caímos, nascemos em pecados. Né? O Salmo 51, versículo 5 vai dizer que de um ventre de pecado me concebeu a minha mãe. Gênesis 6,6 vai dizer que o pecado, a maldade, está continuamente no coração dos homens. Então, os homens já nascem caídos. Então, o pecado trouxe diversas consequências no nosso caráter, nossa mente, nossas atitudes, nosso coração, nossos sentimentos. Todo o nosso ser foi contaminado pelo vírus do pecado. E trazendo essa reflexão desse primeiro capítulo, que vai falar sobre o Evangelho, sobre a provisão de Deus. Deus é o autor, Deus é quem mantém, e Deus é o que nos levará
para todo sempre, para aquilo que ele nos criou, que é estar restaurado à sua imagem e semelhança. E a santificação é a segunda parte, é o que nos garante a vitória, né, contra todos esses pecados que vêm sobre a nossa masculinidade, pecados como a sexualidade, pecados como as conversações, pecados como a idolatria que o homem cria, né? Se eu não me engano, João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então os homens eles buscam, né, esses ídolos, levantarem esses ídolos, são tentações que também vêm sobre cada um de nós. Outros se inclinam para a comida, a bebida. Jesus sempre nos advertiu quanto a isso, né? Outros se inclinam para o dinheiro, né, que tem sido algo tão adorado. O dinheiro, as finanças, o ter, o poder, né? Eu li certa vez que os 3 pilares da carne são sexo, poder e dinheiro, né? Em contraste dos 3 pilares da graça, né? Que é a fé, a esperança e o amor. Então é isso que os homens e o pecado nos atingiu. O pecado nos aponta para essas 3 coisas, né? Sexo, poder e dinheiro, é o que está dentro da nossa natureza. Crescemos nesse mundo caído, voltado para essas 3 coisas. E por isso, ele vai começar pelo fundamental. E o fundamental é o Evangelho, é a nossa santificação. No Evangelho, na salvação, o Senhor nos lida com a nossa culpa, Ele nos perdoa. Toda a culpa em nosso passado é apagado e removido. Na santificação, Ele lida, né, com o poder do pecado que antigamente nos escravizava e agora não mais nos escraviza, pois estamos debaixo da graça de Deus, da lei do Espírito de vida, como está em Romanos 8:2. E, por fim, a nossa glorificação, onde nós nunca mais pecaremos, estaremos para sempre com o nosso Salvador, numa esfera de glória que nós não temos como mensurar, e esse é o nosso propósito e o nosso fim. Então, nisso iremos considerar aqui, nesse capítulo 1, que vai falar sobre a provisão divina para o homem. Visando não ler todo o capítulo, para não ser tão maçante, eu destaquei aqui algumas partes do livro. E eu trouxe aqui 3 citações, e à medida que eu trouxer a referência, eu irei pedir para que alguns dos irmãos possam ir nas referências e a gente possa estar lendo. Começando pelo fundamental, né? Como introduzi anteriormente, eu tirei 3 citações da primeira parte do livro, da primeira página do livro, a página 11, eu tirei 3 citações. Primeiramente, o autor, né, Stuart Scott. Primeiramente, precisamos ter um relacionamento alinhado e real com Deus e assim receber um novo coração. Pedi para o nosso irmão André estar lendo em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 3. Pastor Bruce, pode passar para o André? 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Então ele nos regenerou. Então a primeira obra de nos regenerar, de refazer a nossa imagem, a imagem de Cristo em nossas vidas, nos restaurar, porque quando o homem peca, ele cai, ele transgride, e a sua imagem foi totalmente desfigurada pelo pecado. Então, antes de tudo, isso é a pedra angular, isso é o início, isso é o topo, melhor dizendo. Esse é o topo. O topo é ser regenerados, precisamos ser regenerados. Aqueles que me ouvem e que não são regenerados precisam ser regenerados para primeiro experimentar a masculinidade bíblica. A segunda citação é: Deus de forma graciosa, diz ele, proveu especificamente tudo o que precisamos, tudo de que precisamos como homens. Deus de forma graciosa proveu especificamente tudo de que precisamos como homens. Pedi para o pastor Bruce ler 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. Obrigado, pastor. Então, esse versículo 3 e 4 vai tratar e traz duas palavras, né? Co-participantes da natureza divina. Como a natureza divina, como nós participamos dessa natureza divina? Através da morada, da habitação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, habitando em nossos corações. Essa natureza é que agora nos rege, os frutos do Espírito, como está em Gálatas 5, 22. Essa natureza é que nos fará aqui, cada um de nós, aqueles que me ouvem, que nos ouvem, para expressar a verdadeira masculinidade, porque o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão de perto nos assedia, como está em Hebreus 12, e é o aumento da iniquidade, o aumento do pecado na sociedade, o aumento do pecado nos locais que deveriam expressar a verdadeira fé, deveriam expressar o verdadeiro credo, deveriam expressar o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, também estão cheios de iniquidade. Inúmeros círculos religiosos, até mesmo protestantes, e por isso essa natureza divina que nos mantém, meus irmãos. E isso vai trazer muito sobre a santificação. Terceira citação do livro que eu tirei da página 11 é: proveu um caminho para a nossa salvação. Proveu um caminho para a nossa salvação, nossa santificação e nossa glorificação. Posso pedir para o irmão Vinícius, por gentileza? Em Romanos 8:30. Romanos capítulo 8. E o versículo 30. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Amém. Então, Romanos 8:30 vai mostrar a justificação, o chamado do Senhor, que Ele nos mantém e que Ele nos levará para a sua glória, a glorificação, que é o último estágio das nossas vidas. A última citação aqui da página 11, que eu queria considerar com os irmãos, ele diz: se você participar dessas três provisões, será capaz de se tornar o homem que foi criado para ser. Se você participar dessas três provisões, será capaz de se tornar o homem que foi criado para ser. Romanos 8:29, um versículo acima. Eu pedi para o pastor Bruce, já que está tão... Vinícius, perdão. Romanos 8:29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém. Então, em outras traduções, vai dizer para que sejam sejam conformados à imagem de Cristo. Então, toda a nossa vida, todos os aspectos que abrangem, e principalmente a nossa sexualidade, a nossa masculinidade, ela vai ser conformada também à imagem de Cristo, porque Cristo é o padrão da verdadeira masculinidade. Iremos tratar isso nos próximos capítulos também desse livro. Eu coloquei aqui no tópico 1, página 12, a provisão divina da salvação. A salvação é o Evangelho, né? Ele traz o primeiro tópico aqui. A salvação é o Evangelho. As boas novas que temos no nosso Salvador. E eu coloquei aqui, comentei sobre esse tópico 1, esse primeiro tópico. Eu coloquei aqui a provisão divina da salvação e a nossa masculinidade. Eu coloquei assim: somente pelo Evangelho de Cristo podemos ser salvos, e somente por ele a culpa é removida e os pecados perdoados, mediante a fé salvadora, pois antes do Evangelho éramos mortos e nossa masculinidade totalmente comprometida. Romanos 1,16
Eu vou ler novamente. Somente pelo Evangelho de Cristo podemos ser salvos. Romanos 1,16 vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o quê? Poder de Deus para o quê? A salvação de todo aquele que crê. Então é por meio do Evangelho que somos salvos, é por meio do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da boa notícia de que um Salvador nasceu, de que um Salvador viveu nesse mundo, de que um Salvador cumpriu perfeitamente a lei de Deus, de que um Salvador levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, morreu naquela cruz nos substituindo, ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus e nos prometeu que certamente virá para nos buscar, para estarmos com Ele para todo sempre. Romanos 5,1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, mediante a fé, mediante essa justificação, pois a salvação implica a nossa justificação, sermos declarados justos aos olhos de Deus. Deus não nos trata mais como pecadores injustificados, e sim como pecadores justificados. Coloquei aqui na parte B: somente por ele a culpa é removida. Eu coloquei aqui a referência em Romanos 8,1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, depois da salvação ocorre o nosso perdão, né? Temos o perdão dos nossos pecados. Então, o Senhor primeiramente vem tratar da nossa culpa. Pois o homem nasce em pecado, então a primeira parte é tratar a culpa do homem. A culpa do homem, os pecados nossos antes de conhecer o nosso Senhor. Coloquei aqui também na terceira parte: os pecados perdoados mediante a fé salvadora. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé, após essa salvação, essa justificação ocorre mediante a fé salvadora. A fé é um dom de Deus, dado por Deus, dado a cada um de nós aqui, mas não é uma fé no vazio, é a fé que se apropria dos méritos de Cristo. Por isso que o mundo não pode crer, porque o mundo rejeita a Cristo, e essa fé nos agarra a Cristo. Hebreus 12, 2, na parte B, vai dizer: e olhando firmemente, é isso que a fé faz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então a fé aponta para a obra de Cristo, aponta para a dependência de cada homem aqui na pessoa de Cristo. Coloquei aqui também: pois antes do Evangelho éramos mortos, né? Antes do Evangelho éramos mortos. Efésios 2, 1 vai dizer que ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele não nos salvou estando nós doentes, não estávamos doentes, estávamos mortos. Estávamos mortos. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele está completamente morto e a sua masculinidade também está morta. Ela está deturpada pelo pecado, ela está enganada pelo pecado, ela está totalmente escravizada aos rudimentos desse mundo e as doutrinas que Satanás vem reger através da mente dos homens também. Então é por isso que precisamos do Evangelho. E por isso ele é o ponto inicial desse livro e desse assunto. Coloquei aqui também e nossa masculinidade totalmente comprometida. Eu farei questão de ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo 27. Romanos capítulo 1 vai tratar do efeito do pecado, da queda dos homens. Basicamente, o capítulo 1, 2 e 3 vai tratar muito disso. E no versículo 27, olha o quão o pecado nos atingiu na nossa sexualidade. Anteriormente, ele falou sobre, por causa disso, capítulo 1, versículo 26 de Romanos, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, a perversão que o pecado fez, totalmente a inversão
de propósito, a inversão da sexualidade, isso aqui no caso das mulheres, mas também ele nota o versículo 27, semelhantemente, ou seja, de igual modo, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então é por isso que o Evangelho deve ser o ponto inicial para tratar da masculinidade. Porque não adianta levarmos princípios onde somente os santificados podem receber, somente aqueles que já foram iluminados por Cristo podem obter esse entendimento, esse discipulado, porque se os homens não têm a Cristo, eles precisam primeiro da mensagem do Evangelho. É isso que o autor está trazendo, é por isso que ele traz esse capítulo 1 e trata primeiro desse ponto, antes de iniciar o perfil da masculinidade cristã, porque sabemos que em toda a igreja, em todos os locais, tem o joio e também tem o trigo. Tem aqueles que professam a fé verdadeira e aqueles que não professam a fé verdadeira. E notem que o versículo 27 mostra, né, o quão absurdo, o quão maligno o pecado afetou a masculinidade do homem, a ponto de se inflamarem uns com os outros, ou seja, pervertendo totalmente o propósito da sua sexualidade, né? A sua função designada por Deus. Então por isso que acaba sendo um pecado tão abominável diante dos nossos olhos, como é abominável aos olhos do Senhor, pois realmente é uma afronta, né, à pessoa de Deus, à sabedoria de Deus e à santidade de Deus. Então assim, concluímos aqui sobre o Evangelho, nesse primeiro tópico. São 3 tópicos aqui que eu separei. Sobre o Evangelho. Então o Evangelho é o ponto inicial. A segunda parte desse livro. O segundo tópico do livro vai tratar sobre a provisão divina na santificação. Na santificação. Primeiro nós ouvimos o Evangelho, fomos salvos, o Senhor abriu nosso coração, nos deu um coração novo, nos deu um coração sensível, né, à sua voz, à sua palavra. O Evangelho, a palavra de Deus, Cristo, né, toma o primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas. Começamos a segui-lo, negando a nós mesmos e inicialmente e sequencialmente inicia a nossa santificação, a nossa separação com as coisas deste mundo, para com as coisas, os pecados externos e os nossos pecados internos, com o mundo, com a carne e com Satanás. Então, a provisão divina para a santificação. Deus não apenas nos salvou em um ato, mas Ele nos mantém nessa caminhada de santificação. Santificação é nossa marca. Coloquei aqui, a nossa santificação evidencia a nossa justificação. Eu não vou ler todo, não, eu vou ler, vou parar e vou trazer uma referência. Fica mais dinâmico para nossa compreensão. E Mateus 7, do 13 ao 14, Mateus 7, do 13 ao 14, diz assim, repetindo novamente, a nossa santificação evidencia a nossa justificação. Então, a evidência da nossa justificação, a evidência que fomos salvos, a evidência que cremos é a nossa santificação, o nosso caminhar a partir desse momento, a partir daquele período, daquele ano, daquela época que o Senhor nos chamou e nos salvou. E diz assim, Jesus dizendo, no Sermão do Monte, capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui Jesus ele trata, podemos apontar isso para a justificação e para a santificação. Entrai pela porta. Jesus em João 10 vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Ou seja, precisamos entrar por essa porta. Isso é a única porta que Deus providenciou para a humanidade, que é a porta que é Cristo. Jesus diz em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma porta exclusiva. Né? Todos os artigos desse versículo são artigos definidos, mostrando que o Evangelho ele é exclusivo. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só existe esse caminho, só existe essa porta.
E o caminho estreito, versículo 14, porque estreita é a porta, só tem uma. E apertado o caminho. Ou seja, que caminho é esse? O caminho agora de seguir. Se eu passei pela porta, obviamente eu vou andar agora também nesse caminho estreito. Então a justificação, o ato de crer, segue também a nossa vida santificada, a nossa santificação, que foi uma das a provisão no tópico 2 desse livro que o autor ele aborda. Então, apertado o caminho que conduz para a vida. Sobre esse versículo eu vi uma frase que diz assim que não há engarrafamentos para o caminho estreito. Não há engarrafamentos para o caminho estreito. Então, apertado é a porta e apertado também é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que encontram, né? E mais alarmante é que Jesus disse isso aqui para seus discípulos, que é o Sermão do Monte, num contexto religioso. O mundo não está no caminho largo, o mundo vive no caminho largo. Então aqui é um contexto religioso, um contexto daqueles que estavam aqui rodeando Cristo, como fariseus, saduceus, os seus próprios discípulos também. Então é algo que, se ocorreu a salvação, ocorreu também a justificação. E coloquei aqui o poder do pecado, eu coloquei aqui a parte B, o poder do pecado ele é destruído, né, na santificação. Romanos capítulo 8, versículo 13, vai dizer que se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, certamente vivereis. Então o Espírito de Deus sobre nós destrói o poder do pecado que anteriormente nos escravizava. Então por isso que a santificação ela é de suma e vital importância, de buscarmos, de perseverarmos, de clamarmos e estarmos usando os meios que o Senhor nos providenciou. Então, a santificação, ela lidar com o poder do pecado em nossas vidas. O poder do pecado que nos dominava, agora somos libertos. Por isso que Jesus disse em João 8,36, que vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque agora uma nova lei, um novo Espírito habita em nós, e uma nova natureza habita em nós. E eu também coloquei em Colossenses 3,5, já memorizamos aqui na igreja, Colossenses 3,5, mas vamos lá também, Colossenses 3,5 vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então todos esses pecados afetam a nossa masculinidade. E a classe de pecados que o apóstolo Paulo aqui traz, mencionando, e não só nessa carta, bem como em Coríntios capítulo 6, bem como em Tessalonicenses capítulo 4, iremos lá também, os pecados da área sexual, os pecados que vêm contra a nossa sexualidade. E o Espírito de Deus faz com que esse poder dominante, que é dominante em todo ímpio, em todo aquele que não tem o Espírito de Deus, ser prevalecente nesses corações e nessas mentes. Porém, para aquele que creu, para aquele que passou pela porta, para aquele que está no caminho estreito, o Espírito de Deus também está com ele. O Espírito Santo provê esse poder para matar a nossa natureza terrena, mortificar o nosso pecado. O pecado que anteriormente em nossos corações nos levava para os pecados de forma deliberada, hoje já não tem mais esse poder. Não estamos mais sob seu domínio. Parte 3 aqui do que eu anotei, diz assim, a santificação ela deve ser buscada. Hebreus 12:14 vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação ela abrange toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E porque lá em Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós, que obra foi essa? A obra de salvação, a obra de nos levar a sermos conformados à imagem de Cristo. Aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até aquele último dia, até o dia em que estarmos para sempre com o Senhor, seremos aperfeiçoados mediante a santificação. E 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5, outra referência também aqui para a nossa reflexão, primeira carta de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 3
ao 5 vai dizer: falamos tantos, né? Falam-se muito sobre a vontade de Deus, mas esse versículo aqui traz a vontade específica de Deus de forma geral para todos os seus filhos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, a marca do salvo, a marca daquele que está sendo santificado, que está sendo habitado pelo Espírito, é a santificação. E esse versículo 4 que diz que cada um de vós sabe possuir o seu próprio corpo, é porque justamente o pecado, ele vem para dominar nossos membros, dominar nossos corpos, desonrar a nossa masculinidade, tirar aquilo que Deus nos deu inerente da nossa natureza, da nossa sexualidade. O lado masculino versus o lado feminino. Então as características, o pecado ele vem de encontro a isso. E muito do que Satanás, os artifícios que ele utiliza nesse mundo, é justamente a nos cercar e a perverter totalmente a sexualidade dos homens. Temos visto o ataque de Satanás sobre as próximas gerações. E justamente qual a área que Satanás ataca? A sexualidade. Com perversões. Temos visto recentemente descriminalização ou uma apologia à pedofilia de certo ponto. Temos visto a pedofilia e tantos outros assaltos que Satanás tem olhado para a próxima geração, a geração que vem, a geração que virá. Então as nossas crianças, então a sexualidade, a masculinidade tem sido totalmente atacada na sua raiz, no seu início, que é na primeira fase da vida. Então, quão destrutivo é os ataques de Satanás. Então, a nossa santificação cada um de vós sabe possuir o próprio corpo. Aqui aponta para um fruto do Espírito, como Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então, o Espírito Santo nos concede domínio próprio, domínio sobre nossa natureza, sobre nossas impulsões, sobre nossas paixões, domínio sobre o nosso ser, domínio sobre a nossa natureza. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é que habita em nós. Então, maior que está em nós do que o que está no mundo. E aqui traça justamente um contraste, né? Versículo 5, não com desejo de lasciva, como os gentios, né? Aqui contextualizando com o ímpio, com aquele que não creu, com aquele que está totalmente escravizado nesse mundo, e os homens principalmente nessa área, onde tem sido totalmente deturpado, onde muitos acham que ter muitas parceiras, buscar muito dinheiro, ter muita fama, ter muito poder, simboliza, ou o mundo aponta para esses ícones, para quer esportistas, quer artistas, quer empresários, quer pessoas de grandes nomes, né, de influências na sociedade, mostra que esse é o padrão da masculinidade, quando na realidade não é segundo as Escrituras. Eles estão mortos, cegos nos delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo e, consequentemente, a morte eterna. Então, o contraste nosso aqui é que a vontade de Deus é a nossa santificação, a nossa separação. E assim a nossa masculinidade vai sendo moldada à imagem de Cristo. Nossos valores, nossos princípios, nossa conduta, e tudo isso, algo vai surgindo e crescendo em nós. A santidade, a pureza, né? Então foi para isso que o Senhor nos criou, porque é a vontade dele, a nossa santificação. E coloquei aqui, a santificação deve ser buscada e devemos fechar a porta para o pecado. Devemos fechar a porta para o pecado. Nós, como homens, devemos fechar a porta para o pecado. E o pecado, disse John Bunyan, ele entra por duas portas, né? Os olhos e os ouvidos. Na maioria das vezes são pelos olhos e pelos ouvidos. São os dois sentidos, visão e audição, que o pecado ele entra. Então, somos totalmente bombardeados na sociedade de hoje, principalmente muito pelo advento da internet, muito pelo advento do entretenimento de uma maneira geral.
como o pecado ele tá totalmente tá glamuroso o pecado hoje. O pecado hoje é um glamour. As pessoas hoje em dia é pecado falar sobre o pecado, né? Então o pecado hoje é um glamour. A sociedade põe isso como um glamour, é pregado como se fosse um glamour e nós não devemos nos conformar a esse mundo e nos conformar a esses valores, pois destrói a nossa autoridade, destrói a nossa confiança, põe culpa, né, sobre nossas vidas. Isso refletirá na condução do nosso casamento, da condução com os nossos familiares, na condução dos nossos filhos, na condução das nossas esposas, a maneira como iremos olhar o sexo oposto. Então é tudo isso que o pecado vai totalmente pervertendo a nossa consciência e dentro do nosso coração, atuando, né, em nossas vidas. E o Salmo 101, versículo 2 e 3, para confirmar, Salmo 101, olha como agia o salmista Davi. Dizem que esse Salmo 101 é um modelo de um bom rei, né? Já li um livro falando sobre isso, um assunto. O chefe de família, né? A ideia desse Salmo. 101, versículo 2 e 3. No versículo 1, né? Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Tem uma tradução que diz assim: andarei com inteligência, né, no caminho reto. Quando virás ter comigo? É que o salmista declarando para o Senhor: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Assim que o salmista, né, se guardava, né, guardando os seus olhos das impurezas desse mundo, das tentações desse mundo. Então ele se guardava, e mostra aqui que a santificação ocorre em um local privado, né, na sua casa. Portas adentro em minha casa, terei um coração sincero, professarei, terei humildade, reconhecerei minhas fraquezas, andarei em dependência, né, do meu Deus, e guardarei os meus olhos, pois não há público, não há aplausos, não há elogios, não há absolutamente nada, mas ele cultivava no seu íntimo, onde ninguém vê, onde ninguém viu, onde não tinha reconhecimento de absolutamente ninguém, onde não tinha nenhum súdito ali para vigiá-lo, e ele estava ali, né, guardando os seus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É assim que o pecado tenta entrar muitas vezes em nossas vidas, através daquilo. J31, né? 31, pois não, pastor? Pois fixarei numa virgem. Exato. É possível que esse salmo esteja refletindo um momento assim de muita, com certeza, de muita intimidade de Davi com Deus, né? Porque ele faz isso. Sim. Ele fixa os olhos na Sim. que não deveria, e ele colocou coisa injusta dentro dos seus olhos. Então é possível que o Salmo 101 seja anterior ao Salmo 51. Perfeito. Eu digo, não, na cronologia da didática, não. Não. Na cronologia didática dos Salmos, que é essa cronologia que nós encontramos aqui, mas na cronologia dos eventos, sim. Então esse Salmo é possível que seja anterior ao Salmo 51, que é o Salmo de confissão, né? Amém. Muito bem colocado, pastor. Obrigado. E então isso mostra, né? Então, assim, pelos olhos, né? Então, e J.C. Ryle tem uma frase que ele diz que o pecado começa com uma teia de aranha e depois ele termina com uma camisa de força. Então, em algo sutil, vai para algo aprisionador. E 1 Coríntios 15, 33 vai dizer que 1 Coríntios 15, 33, trazendo aqui para a nossa reflexão sobre como o pecado ele entra, né? Primeiro pela visão, segundo também primeiro pela visão não, eu digo, são as duas maiores formas que o pecado nos apresenta. Ele vem se apresentar, né? Através de Satanás também, os seus ataques, suas tentações. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, também pelas conversações, e quando eu falo conversações, não somente uma conversa de, entre aspas, amigos ou colegas do mundo, contextos, por exemplo, em repartições, que somos bombardeados com más conversações, mas em doutrinamento também.
né? Aquilo que estamos ouvindo, né, de forma indireta, aquilo que está sendo pregado pelo mundo. Então isso corrompe os bons costumes. Então tudo isso, no final das contas, vem para nos levar ao pecado e, como homens, destruir a nossa masculinidade. O que Satanás quer que o homem seja frouxo, não tome decisões, não tome atitudes, seja negligente, seja omisso e fiquem totalmente paralisado. Ou seja, que o homem não tenha valores absolutos. É isso que Satanás tem feito na sociedade, descaracterizando todo o padrão absoluto possível que ele puder atingir, ele tem atingido. Haja vista as crianças, né? Até os valores das crianças têm sido totalmente desmoralizados. Então, por isso que Deus proveu para nós a santificação. Primeiro o ato de crer e depois o ato de se separar desse mundo. É assim que mantemos a nossa masculinidade, nos guardando da corrupção, guardando nossos olhos, guardando nossa mente, guardando nossos ouvidos. O Senhor tem graça suficiente para nos guardar de tudo isso. E, por fim, o tópico 3, ele vai tratar sobre a glorificação, né? A glorificação, eu coloquei aqui a glorificação em nossa masculinidade, né? Eu quis comentar sobre esse tópico 3 também, a glorificação e a nossa masculinidade. Eu coloquei aqui, a glorificação é o nosso último estágio, né? E nela teremos a remoção de todos os nossos pecados. E 1 Coríntios 15, versículo 53, 15:53, diz assim, o apóstolo Paulo falando aqui, o capítulo todo é dedicado à ressurreição, né? Fala um pouco também aqui da volta do Senhor Jesus, mas 53 aqui é o que eu queria considerar com os irmãos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o mortal se revista da imortalidade. Então aponta para a nossa glorificação, onde teremos novos corpos, onde teremos corpos glorificados, onde não mais pecaremos, onde não teremos nenhum pensamento impuro, nenhum pensamento de desânimo, nenhum pensamento de fraqueza, nenhum pensamento de desistir, nenhum pensamento de nos desencorajar nessa vida, nenhum pensamento contrário à vontade de Deus. Eu coloquei aqui também a nossa masculinidade e nossas vidas devem visar a eternidade. O perfil de um homem másculo, um homem que tem uma masculinidade segundo os padrões de Deus, é um homem também que visa a eternidade. É um homem que olha para a eternidade. Então os valores deles estão na eternidade. Não é simplesmente os homens, a masculinidade de hoje, eles olham para a matéria, para o físico, para a aparência, e a aparência deste mundo passa, né? Então os olhos dos grandes homens, entre aspas, das grandes figuras masculinas, né, que se dizem representar os homens, eles simplesmente param naquilo que eles olham. Então seus valores totalmente são destruídos, porque sem Deus os nossos valores eles estão por um fio. Então é por isso que podemos notar homens que expressavam uma coisa em um tempo e hoje já não expressam mais. Homens que eram referências e hoje não são mais. Homens que tinham casamentos, né, com sua esposa, tinham filhos e hoje se separam da esposa e vai estar com outro homem, com outra relação, com outro tipo de casamento. Então, por quê? Porque eles não são sustentados, não são santificados, estão totalmente expostos, né, são vulneráveis a esse mundo. Essa palavra aqui, ginásio, na página 15, É uma palavra significativa porque ele diz assim, ó, o que é que significa ginásio? Que ele fala, exercita-te a ti mesmo na piedade. Significa ginásio e nos dá nós temos o termo ginástica e também significa, quando fala de ginástica, fala de exercício, fala de academia, fala de bombadão, né? Então alguns são bombadão fisicamente, mas espiritualmente são fraquíssimos. E eu lembro que uma vez a gente foi visitar um rapaz, eu lembro do nome dele, mas não vou dizer não. A gente foi visitar um rapaz, vocês convidaram a gente para ir lá na casa desse rapaz, e eu acho que ele trabalha com educação física. Eu acho que um texto que eu li para ele foi, olha,
O exercício físico para pouco é proveitoso em termos espiritual. Agora, o exercício físico com certeza também ajuda no espiritual, não é? Porque se você faz exercício físico para poder ocupar parte do seu tempo como para cuidar do corpo e tal, e evita de você ficar parado e pensando coisas, então isso pode ajudar. Agora, às vezes acontece da pessoa ter toda a força do mundo e ser fraco, sem domínio. Aí ele é uma cidade sem muro, é o caso de Sansão. Sansão era forte, mas ele era como se fosse uma cidade sem muro, porque ele não tinha domínio de si. Então ele acabava se tornando muito fraco. Aí o provérbio diz, olha, mais vale a sabedoria do que a força. Amém. Muito boa a colocação do pastor Marcos. Esse tema com certeza vai adiante nos próximos capítulos. Ele trata também sobre essa questão. Então, a verdadeira masculinidade é um homem espiritual, é um homem que olha para a eternidade, é um homem que tem uns valores no céu, uns valores na eternidade, onde ele não enxerga o aqui e o agora, seus valores não estão postos, né, nesse mundo, e sim postos na glória de Deus, na volta de Cristo, de habitar com o Senhor, de estar com Ele para todo sempre. Então, isso é que rege o coração de um homem de verdade, um homem masculino segundo a vontade de Deus, um homem espiritual. E eu coloquei aqui na segunda observação, coloquei a nossa masculinidade e nossas vidas devem visar a eternidade. Eu coloquei aqui 2 Coríntios 4, 18, que vai dizer que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, nós como homens, como servos do Senhor, nossa masculinidade ela é exercitada visando também a eternidade, visando a vida por vir. É por isso que nós não utilizamos o nosso corpo de qualquer forma, não vivemos com os valores que o mundo nos oferece, não vivemos de maneira que venhamos a agradar os homens e sim agradar ao Senhor, pois os nossos olhos não estão presos aqui nessa terra, os nossos olhos estão fixados no autor e consumador da nossa fé. E Colossenses 3, 1 e 3 também, já memorizamos, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Obviamente não é uma apologia a nós, né, remover nosso pensamento das coisas da terra, mas aqui mostra a nossa prioridade. A prioridade são as coisas espirituais, a prioridade é o reino dos céus, a prioridade é o reino de Deus. Então um homem, um pai, um marido, um solteiro, um homem segundo os padrões de Deus, é um homem espiritual, é um homem que tem valores espirituais, onde o seu tempo, sua semana, seu mês é ocupado com as coisas espirituais, tem prioridade sobre as coisas naturais. Então até o que o pastor Marcos comentou sobre o versículo em Timóteo, né, que o exercício corporal tem pouco proveito, né? Ele tem um proveito, mas tem pouco, mas a piedade, a espiritualidade tem proveito tanto aqui quanto na vida por vir. Então a espiritualidade ela leva, né, com seus frutos para todo sempre. Então por isso que os homens de Deus, os homens, a verdadeira masculinidade não vai olhar, né, para o sexo oposto como uma objetificação da mulher, que é o que o mundo coloca, não vai olhar para o dinheiro que esse mundo tem, de forma a colocar seu coração, né, nessas coisas, na incerteza das riquezas, não vai colocar na fama, no poder desse mundo, e sim em Cristo e em seu reino. E por fim, irmãos, a última referência aqui, pois um homem espiritual é aquele que vive para o fim mais sublime, contemplar a glória e a beleza de Cristo. Pois um homem espiritual é aquele que vive para o fim mais sublime, contemplar a glória e a beleza de Cristo. Esse é o nosso fim, o nosso propósito, o fim mais sublime, né? É o propósito mais sublime das nossas vidas. E está em 1 João 3, primeira carta de João, capítulo 3.
3, 2 e 3, perfeito, pastor. 3, 2 e 3, que diz assim, 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, né? Pois estamos no estágio aqui da santificação. Sabemos que quando Ele se manifestar, Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o fim das nossas vidas, é isso que ocupa o lugar máximo na vida de um homem segundo a vontade de Deus. A nossa vontade, se a vontade de Deus é a nossa santificação, a santificação vai apontar para esse momento, para de estarmos contemplando a beleza de todas as belezas, a glória maravilhosa de Cristo, sua beleza infinita, seu brilho, seu fulgor, sua glória. E para isso, é por isso que os nossos olhos nosso coração não é posto em dinheiro, o nosso coração não está firmado no poder desse mundo, o nosso coração não está firmado nas mais lindas e belas mulheres que possam existir, nos mais lindos e belos lugares desse mundo, e sim em contemplar a beleza daquele que tudo criou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um homem bíblico, um homem segundo as Escrituras, claro que traremos vários aspectos nos próximos capítulos, mas o intuito desse primeiro estudo é se concentrar no capítulo 1, que vai tratar das 3 provisões de Deus, né? A salvação, a santificação e a glorificação. Então, se o Senhor nos salvou, Ele nos mantém. Se Ele nos mantém até o fim. E nos mantendo até o fim, estaremos para todo sempre com Ele em glória. Maravilhoso saber é que Deus aqui começou, Deus aqui mantém e Deus aqui estará para sempre conosco, né? Não tendamos nenhuma ajuda, nenhum esforço. Então, por isso, nessas 3 provisões, a masculinidade do homem vai sendo moldada à imagem de Cristo. Vai sendo moldada tanto como um estudo como esse, quanto na edificação de uns para com os outros, nos cultos que temos aqui aos domingos, e em uma boa literatura como este livro aqui, mais uma vez, né, O Homem Bíblico, né, de Stuart Scott, também um livro maravilhoso, livro prático, né, para as nossas vidas. E assim, essa aqui, mediante esses 3 tópicos que consideramos nessa tarde, é que a nossa masculinidade vai sendo os princípios, né? Primeiro fomos salvos, depois estamos sendo santificados e por fim seremos glorificados. Então, que possamos guardar essas verdades e com certeza nos próximos capítulos destrincharemos as características, né, do homem bíblico. Então, partindo do pressuposto de que a igreja podem ter pessoas que não creram ainda, pessoas que não foram salvas ainda, pessoas que não receberam o Evangelho de Cristo, que não se arrependeram ainda dos seus pecados. Então, o autor traz esse primeiro capítulo, mostrando a provisão divina para o homem, porque sem o Evangelho, sem a santificação, consequentemente não tem a glorificação, o homem está totalmente descaracterizado por Satanás e pelo seu pecado nessa sociedade. É isso que temos visto abertamente diante dos nossos olhos. Então aqui por fim eu trouxe 3 aplicações bem rápidas. Ser um homem de verdade deve seguir deve-se seguir o plano de Deus. Esse plano, por quê? Porque aponta para Cristo Jesus, né? Como está em Romanos 8, 29, para serem conformes à imagem de Cristo. Então Cristo nos santifica por inteiro. O homem tem sua maior necessidade, né? Ser salvo do pecado, de Satanás e do julgamento final. Pois se isso não ocorrer, a masculinidade não terá êxito e não atingirá sua forma plena. A santificação assegura a verdadeira masculinidade, pois nela vencemos o mundo, a carne e Satanás. E por fim aqui coloquei, visando a eternidade e a glória de Cristo, nossos valores e princípios serão moldados por isso e assim viveremos na dependência e espera de Cristo. Então, temos nossas fraquezas, somos sujeitos ainda a inúmeros pecados, a nossa santificação ela não é completa ainda nessa vida, por isso precisamos e dependemos
de Cristo e da sua palavra. Como ele disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 9, se eu não me engano, vai dizer que como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra, né? Como andar em pureza em um mundo de impureza é seguindo a palavra de Deus. Então, nesses meios, né, a igreja, os irmãos, a oração, a leitura da palavra de Deus, a nossa masculinidade vai sendo exercitada e, como a Bíblia chama muito a nossa vida cristã de edifício, né, edificação, cada tijolo que nós colocamos vai moldando nossos valores e princípios em nossa masculinidade. Meus irmãos, então estamos encerrados aqui, né, nessa tarde, esse primeiro capítulo aqui, nessas considerações que fizemos. Vamos estar orando e que Deus abençoe aqueles que puderam acompanhar ou que irão nos assistir pela internet, pelo canal da igreja. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui, por esse tempo. Te pedimos, ó Deus, corações humildes e sinceros para reconhecer, ó Pai, nossa dependência total de Ti, Senhor. Guarda, Deus, nossos corações de se afastar de Ti. Guarda, Senhor, nosso coração, nossas mentes dos ataques, Senhor, de Satanás. Que possamos resistir firme na fé, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Teu Espírito guarde, Pai, nossos olhos, nossas mentes, nossos ouvidos, Senhor. Do pecado que tem nas mentes, Deus, nos assedia. Ó Pai, que os princípios e valores da Tua palavra, Senhor, possam, Deus, estar dentro dos nossos corações, Pai. Que vá além da nossa mente, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Ó Pai, vem nos conformar, Senhor, à Tua imagem, para sermos, ó Deus, homens que a sociedade precisam ver, precisam ter, mas não para a nossa glória, Senhor, mas para a Tua glória. Pois o Senhor disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, dá-nos coragem, livra-nos do desânimo, livra-nos também da preguiça, livra-nos das nossas omissões e nos dá, Senhor, ousadia, nos dá coragem, nos dá intrepidez e, acima de tudo, nos dá sabedoria, Senhor, para aplicar, Deus, a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém.